Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de sistema de equações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como é cobrado em concurso o conteúdo sistema de equações. Olha só, pessoal, o que é um sistema de equação? Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar como é formado o sistema de equação dentro da matemática básica. O sistema de equação é um conjunto de duas ou até mesmo mais equações que contêm dois ou mais valores desconhecidos. Nossa missão nas provas de concurso será exatamente descobrir quais são esses valores. Tá aqui um exemplo clássico de um sistema de equação. Eu tenho duas equações. Observa que eu tenho aqui onde tem lá x mais 2y mais 1. Isso aqui é a primeira equação, vou chamar de número 1. E a segunda equação é exatamente onde tem lá o valor 3x mais 4y igual a 13. Professor, vai vir nesse formato? Geralmente não, certo? A maioria das questões de sistema de equação vem no formato de contextualizada. Tem um contexto e a gente tem que montar. O mais importante, a gente vai ver que vai vir dois valores desconhecidos. O valor aqui desconhecido é o valor do x e aqui eu tenho um valor desconhecido que é o valor de y. As perguntas em prova vai perguntar, olha, qual é o valor de x? Qual é o valor de y? Então, nossa missão é exatamente descobrir quais são esses valores. Então, tem três métodos diferentes de se resolver. Todos os três aqui a gente chega ao mesmo resultado. Para vocês, na hora da prova, você vai escolher aquele método que se você se familiariza, aquele que você achar mais fácil, aquele que você achar mais prático. Professor, como é que eu vou saber que é mais fácil, mais prático? É resolvendo questões de concurso. A partir do momento que você resolver ali uma lista de várias questões envolvendo aí sistema de equação, você vai se familiarizar com aquele método que você vai aplicar na sua prova. Por exemplo, aqui na substituição. Então, pelo método da substituição, você vai observar que eu preciso isolar uma das variáveis. Então, eu vou fazer aqui primeiro por substituição, depois eu vou fazer pela soma. A soma consiste em exatamente a gente fazer uma adição das duas equações. Pode vir lá o método da adição. Então, o método da adição consiste em a gente somar essas duas equações com o objetivo de eliminar uma dessas variáveis, né? Um desses valores desconhecidos. A gente vai fazer pelo método da soma também. E a gente vai fazer pelo método cruzado, que é bem tranquilo também, dá para a gente chegar ao resultado. Então, nossa missão, vamos fazer logo por substituição. Como é que é resolvido por substituição, professor? Primeira coisa, você precisa isolar uma das equações, ou uma das variáveis, né? Vou começar isolando a primeira equação. Por que a primeira equação, professor? Porque tem uma das letras que ele está sozinho, não tem nenhum número ligado ao valor do x nessa primeira equação. Então, toda vez que você for fazer pelo método da substituição, você precisa olhar os quatro valores das duas equações, né? O valor de x e o valor de y. Você precisa encontrar pelo menos um que esteja sozinho. Então, nesse caso aqui, eu tenho um x. Então, eu vou começar com esse x, trazer ele para cá e vou isolar esse x. Como é isolar esse x? Deixar esse x sozinho do lado da igualdade. Tudo que tiver do seu lado eu jogo lá para o outro lado e ele vai diminuir, né? Nesse caso aqui está somando, jogo lá para o outro lado ele vai diminuir. Então eu tenho um número 1, tá aqui o número 1, e vai ficar menos o 2y, era positivo, joguei lá para o outro lado, ficou menos 2y. Beleza, pessoal. Agora você vai observar que pela substituição, o valor do x é uma expressão matemática que ficou 1 menos 2y. Então, esse 1 menos 2y, eu vou substituir na equação de número 2, na segunda equação. Se eu isolei na primeira, agora eu preciso substituir. Por isso que é a substituição. Vou substituir o valor do x, onde tem o valor do x. Onde tem x agora não será mais x. Eu tenho 3 que vai multiplicar o x. Só que o x é o quê? É 1 menos 2y. Então, eu preciso substituir. Então, vai ficar nesse formato. Trazendo para cá. É o 3, onde ele multiplica o x. Vou colocar aqui de vermelho. Coloco dentro de parênteses, porque o x agora tem dois números. Tem o número 1 e tem o menos 2y. Então, fica 1 menos 2y. Isso aqui é o valor do x. E o restante eu faço a repetição. Tenho aqui mais 4y,
tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 13. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que distribuir, ó, fazer essa multiplicação. Esse 3 ele vai multiplicar tanto o número 1, como o 3 ó, vai multiplicar o menos 2y. Quanto é 3 vezes 1? 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. Beleza. 3 vezes menos 2y, né? Onde eu tenho aqui 3 vezes menos 2 é menos 6, ó, coloquei. Como eu tenho um y, então fica o y. Mais o 4y, agora não faço nada, faço só repetir. Tudo isso vai ser igual a 13. Perfeito, professor. O que é que eu vou fazer agora? Você vai juntar tudo que tem y, ó, deixa de um lado, e o que não tem y, você joga lá para o outro lado da igualdade. Aqui o 3 é positivo, vou jogar lá para o outro lado e vai ficar negativo. Então concorda comigo. Eu tenho menos 6y, ó, menos 6y mais 4y, o menos 6 é o maior, por isso vai ficar negativo. Vai ficar menos 2y. Se eu tenho 4, né, e pago 6, ó, tenho menos 6 mais 4 menos 2. Isso vai ser igual a 13. O valor do 3 era positivo, jogou lá para o outro lado e ficou negativo. Ficou menos 2y igual. Quanto é 13 menos 3? 13 menos 3 eu tenho 10. Quem é o valor de y? O valor de y vai ficar 10 dividido, ó, o menos 2 está multiplicando o y. O inverso aqui da divisão, né? Da multiplicação, nesse caso, o menos 2 está multiplicando o y. Então, quando eu passo lá para o outro lado, ele passa dividindo. Então, ficou lá o valor de y igual a 10 dividido por menos 2. 10 dividido por menos 2, você vai encontrar o valor do y. O valor do y é menos 5. Mais com menos, quando eu tenho um dos membros aqui, né, em uma divisão, sendo negativo, seu resultado é negativo. Então, eu achei o valor do y. Se a pergunta fosse, qual é o valor do y nesse sistema de equação? O valor do y seria menos 5. Para achar o valor do x é bem tranquilo. Ó. Basta agora você retornar. Você sabe que o valor do x, colocando aqui, ele é igual a 1 menos o valor 2y. Só que o y eu já sei quanto é que é. O valor do y é menos 5. Vou colocar aqui entre parênteses porque ele é negativo. Coloquei. Então, o valor do x vai ser igual a 1. Agora, eu tenho uma multiplicação de dois números, ó, negativo. Eu tenho menos 2, onde vai multiplicar menos 5. É aquela ideia de jogo dos sinais, né? Quando eu tenho lá dois números negativos sendo multiplicado, ou até mesmo sendo dividido, isso aqui vai ficar menos com menos. Ó, aquela regrinha do sinal. Isso aqui vai te dar mais. Então, menos 2 multiplicado por menos 5 vai te dar mais 10. Quem é o x? O x só sobrou 1 mais 10. 1 mais 10 é 11. Se o comando da questão perguntasse assim, olha, qual é o valor de x, qual é o valor de y? Seria x, 11, e y sendo menos 5. Se eu substituir o valor do x e o valor de y, você vai ver que a igualdade vai se manter. Vai dar aqui 1. Por exemplo, o x é 11, e 2 vezes menos 5 é menos 10, ó, 11 menos 10 vai ser exatamente 1. Da mesma forma, se eu substituir aqui o 3x, né? 3 vezes 3 vai dar 3 vezes x, né? Aqui que é 11, mais 4 vezes menos y. Se você observar, quando eu fizer essa operação, vai te dar exatamente o valor 13. Ficaria aqui 33 menos 20. 33 menos 20 bate 13. Então, a resposta nas alternativas seria exatamente essas. x, 11 e y menos 5. Beleza, professor. Já pela soma, pelo método da substituição, eu já entendi que é só isolar uma das variáveis e fazer aqui a substituição. Isolo na de cima, se o valor de x estivesse somente aqui na de baixo. Então, isolava na de baixo e substituía na de cima. O resultado é o mesmo. Então, agora vamos fazer pela soma. Então, o sistema é o mesmo. A gente leu a questão, montamos lá a nossa questão e viu que é um sistema. Está lá o valor x mais 2y igual a 1 e 3x mais 4y, tudo isso é igual a 13. Imagina lá que você fez uma questãozinha de forma contextualizada e se debateu nesse sistema. O método da soma, ele consiste em você anular uma das variáveis. Você pode anular o x ou você pode anular o y. É aquilo que você achar mais conveniente. Por exemplo, se eu quero eliminar o x, ó, eu tenho que multiplicar uma dessas equações, eu vou multiplicar de cima por um número, de forma que esse 3 aqui seja eliminado. Ó, se eu estivesse multiplicando esse valor do x por menos 3, ó, observe que ia ficar menos 3x em cima e mais 3x embaixo. Eu eliminava o x. Então, eu posso escolher o menos 3 para eliminar o x, ou eu posso escolher o menos 2 para eliminar o y. Por que eu vou escolher o menos 2? Ó?
porque o menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Eu elimino aqui. Então, o método da soma, você vai pensar em um número que, ao mesmo tempo que eu tenho o valor de x ou o valor de y, quando eu tiver um negativo e um positivo, eu posso eliminar. Então, aqui eu poderia fazer uma multiplicação por menos 3, ó, mas eu vou multiplicar por menos 2. Vamos multiplicar por menos 2 porque eu estou observando que eu tenho aqui o 4. Então, eu vou multiplicar todos os termos. Ó, esse menos 2 ele vai multiplicar o x, esse menos 2 ele vai multiplicar o 2y, e esse menos 2 ó, ele multiplica 1. O menos 2 que eu vou multiplicar, toda a equação, tem que ser mantida. Eu vou multiplicar o menos 2 vezes x, ó, vai ficar menos 2x, coloquei aqui. O valor do menos 2 vai multiplicar o 2y, né, é positivo, então esse torna negativo, vai ficar menos 4y. E o menos 2 ó, vai multiplicar o 1. Só faz colocar aqui todos os termos negativos e multiplico, né? 2 vezes 1 vai ficar 2. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Agora chegou a hora de você somar, certo? Você precisa somar as duas equações, ó. Quando você faz a soma, por isso que o método é da soma ou da adição, você consiste ó, em você somar essas duas equações de maneira que uma das equações, uma das variáveis, né, vai ser eliminada. Eu tenho mais 4y com menos 4y, quando eu somar o mesmo número positivo com negativo, isso elimina. Sobrou para mim agora 3x menos 2x. 3 menos 2 vai dar o próprio x. Ó. Vou colocar aqui o valor do x. Isso vai ser igual, porque aqui o y foi embora, eliminei. Ficou lá o valor de 13 menos 2. 13 menos 2 é 11. Olha lá, por substituição eu tive que fazer vários cálculos. Pela adição, se você observar, de imediato eu já encontrei aqui o valor do x. Professor, e para encontrar o valor do y? O valor do x, quando é localizado, você pode escolher a primeira equação, o x mais 2y igual a 1, ou a segunda, 3x mais 4y é igual a 13. Qualquer uma das duas que você substituir o x, ó, porque o x é 11, você substitui, você encontra o outro valor, que é o valor de y. Eu vou substituir nessa primeira, o valor do x, trazendo para cá essa equação para a gente encontrar o valor do y. Então, a gente sabe que o valor do x mais o valor 2y, isso é igual a 1. Ó. Eu trouxe aqui a primeira equação. O valor do x a gente encontrou. A gente encontrou aí pela soma o valor 11. Se eu multiplicasse por menos 3 aqui, ó, eu ia encontrar o valor do y, porque o x ia zerar e encontrar o valor do y. Como eu multipliquei por menos 2, no y, encontrei o valor do x. Que é o x? O x a gente encontrou aqui que é 11, ó, substituindo, mais o valor 2y, mais 2y, tudo isso aqui igual a 1. O 11 ele está positivo, joga para o outro lado, fica negativo, vai ficar 2y igual a 11, 1, né? Menos 11. Era mais 11, trouxe para cá, ficou menos 11. O valor de 2y vai ser igual a 1 menos 11 vai dar menos 10. E se você observar agora o 2, ó, ele está multiplicando o y, passa dividindo, trazendo para cá para a gente concluir. Concluir aqui nessa partezinha de cima. Ficou apertado, mas dá para a gente concluir. O valor do y vai ser igual a menos 10, tenho aqui a menos 10, dividido por 2. Menos 10 dividido por 2, a gente encontra y igual a menos 5. Foi o que a gente já tinha encontrado aqui por substituição. Ó. A gente encontrou o valor do x sendo 11, está aqui, ó, o valor do x a gente encontrou sendo 11, e o valor do y a gente tinha encontrado como sendo o valor de menos 5. Bate perfeitamente o mesmo resultado. Então, o método que você for utilizar na sua prova, você vai achar a mesma resposta. Beleza, professor. Agora coloca aí para a gente o método cruzado. Então, tá lá. Você encontrou um sistema de equação, x mais 2y igual a 1. Imagina lá, na hora da prova, você quer resolver esse sistema de equação. 3x mais 4y igual a 13, e você quer fazer de forma breve. Você quer encontrar aí o valor de x ou o valor de y utilizando o método cruzado. Como é que vai funcionar o método cruzado? O método cruzado, você vai observar que sempre eu vou encontrar o primeiro valor, a primeira variável, né? A primeira incógnita, aquele valor desconhecido. Então, esse valor aqui, que é o valor de x, ele vai ser igual a uma razão. Colocando aqui, vai ser igual a uma divisão.
Essa divisão é uma fração, sempre eu vou fazer uma subtração. Ó. Vou subtrair em cima, vou subtrair embaixo. Então, o valor do x vai ser igual a uma divisão, onde eu vou subtrair o método cruzado. O método cruzado, você vai multiplicar cruzado essa parte final, parte depois da igualdade, com a parte central do meu sistema. Essa parte aqui vai ficar na parte de cima, no numerador dessa minha fração, vai ficar aqui em cima. E aqui a parte inicial do sistema, juntamente com a parte central, vai ficar na parte de baixo. Então, toda vez que eu quero encontrar pelo método cruzado, ó, tem uma parte que vai ficar em cima e tem uma parte que vai ficar embaixo. Por que cruzado? Porque simplesmente eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Ó. Vou multiplicar apenas os números. Ó. Aqui tem 2. Então, é 2 multiplicado por 13. Ó. Começa sempre com esse central. 2 vezes 13 vai dar 26. E agora multiplico cruzado. Ó. 1 vezes 4. Ou 4 vezes 1. Multiplico o central com o último termo, né? A igualdade. 2 vezes 13, 26. E 4 vezes 1. Ó. 4 vezes 1 vai ser 4. Coloquei aqui. E a parte baixa, ó, sempre da parte central. Você começa com a parte central e multiplica somente os números. Ó. É 2 multiplicado por 3. Ó. 2 multiplicado por 3 vai dar 6. E aqui, ó, 4 multiplicado, quando não tem nada na letra, aqui é 1. Então, ficou 4 multiplicado por 1. 4 multiplicado por 1 vai ser 4. Agora, você resolve primeiro essa subtração e depois faz a divisão. Então, ficou lá 26 menos 4. 26 menos 4, você tinha 22. E eu tinha lá 6 menos 4. 6 menos 4, eu tinha 2. 22 dividido por 2. 22 dividido por 2, ó, é 11. Então, a resposta correta, se ele pedisse lá o valor de x, ou do primeiro membro, seria 11. E para encontrar o y, professor? Para encontrar o y, você ia substituir em qualquer uma das equações. Se você observar, quando eu encontro uma das variáveis, a outra tem que ser pela substituição. Se eu for utilizar o método cruzado eu vou encontrar o primeiro membro do sistema, primeiro valor desconhecido do sistema, encontro aquele valor e depois eu substituo. Se eu substituir aqui o valor do x, como a gente fez pelo método da soma, o x é igual, né? O valor do x, se você observar, é 11. Eu encontrei 11. Então, ia ficar 11 mais 2y igual a 1. Então, esse 11, se você observar, é o mesmo método que eu ia ter que substituir para encontrar o valor do y, conforme a gente fez aqui, utilizando o método da soma. Então, na hora da prova, professor, como eu já te falei, na hora da prova você vai selecionar aquilo que você acha seguro. Se você acha seguro fazer por substituição, então faz por substituição. Treina por substituição para você chegar à resposta correta. Professor, eu gostei do método da soma. Então, treina bastante o método da soma. Eu tenho certeza que você não vai errar. Professor, eu gostei. Aqui esse diferente. O método cruzado é bem tranquilo. É só uma diferença. E aí depois a gente faz uma divisão. Então, se você treinar pelo método cruzado, você realmente chega aí à resposta correta. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer diversas questões. São 10 questões de sistema de equação que já caiu em provas de concurso, onde a gente vai passear por esses 3 métodos. Vai ter momento que eu vou utilizar o método da substituição, vai ter momento que eu vou utilizar o método da soma e vai ter momento que eu vou fazer pelo método cruzado para fortalecer esse tipo de questão. Mas tenta resolver cada questão dessa lista de questões, de 10 questões de prova de concurso, fazendo por substituição, por soma e por cruzado, até você se familiarizar com aquilo que é melhor para vocês, certo? Então vamos partir agora para a questão de prova de concurso. Está lá a questão número 1, questão da banca CPCom, prova aplicada lá na Prefeitura de Remígio no ano de 2017. Olha o que diz a questão de número 1. Está lá. Em um sítio há uma criação de bodes e aves. Sabe-se que há um total de 660 animais. E eu tenho lá 2.120 pés. Quantos bodes e quantos avestruz existem nesse sítio? Então, professor, é um sistema de equação? É um sistema de equação. Então, quando você quer identificar no comando da questão que está trabalhando de uma questão no formato de sistema de equação, você vai em cima do total. Eu tenho um total de animais e eu tenho um total de pés. Se você observar, tenho 2 totais aqui. Então, eu tenho que fazer uma relação entre animais e uma relação com a quantidade de pés. Como é que a gente vai fazer nosso sistema? Você vai observar que eu tenho bodes, vou chamar aqui de B, que é o bode. Vou chamar o A de avestruz. Então, o B mais o A, somando
esses animais, tem que ser um total de 660. Então a soma nesse sítio, eu tenho um total aí de 660 entre bodes e avestruz. Beleza, e agora a quantidade de pés, ó. A quantidade de pés aqui eu precisava saber que bode tem 4 pés, ó. Então é 4B, mais avestruz, a gente sabe que tem 2 pés, então é 2A. Tudo isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 21, 20. 21, 20. Beleza, professor. Agora eu vou fazer pelo método da soma. Aqui eu vou utilizar pelo método da soma. Eu vou utilizar o método da soma. Professor, como é o método da soma? O método da soma consiste em eliminar uma dessas variáveis. Ó. Posso multiplicar por menos 4b para eliminar esse 4b. E posso eliminar aqui, ou multiplicar essa minha equação, todo mundo por menos 2 para eliminar o 2. Então, o que eu vou fazer é exatamente multiplicar todo mundo por menos 2. Todos os membros da equação. Ó. Então, vou multiplicar o b vezes menos 2, vai ser menos 2b. O a vezes menos 2 é menos 2a. E agora eu multiplico também esse valor, o 660. Vai ficar negativo, ó, porque é um número positivo pelo outro negativo. E dobrando o valor de 660 vai ficar 1320. Tá aqui 1320. Beleza, professor. E agora? Você esquece a primeira equação, porque você manipulou ela de uma forma que, quando eu somar as duas, ó, um dos membros vai desaparecer, um dos valores desconhecidos. Nesse caso aqui, o avestruz. Então, aqui eu vou somar. Por isso que é um método da soma. Soma essas duas equações. O valor de 2A positivo com menos 2A negativo, está aqui um positivo e outro negativo, eliminou. Sobrou quem, professor? Sobrou lá 4B menos 2B. 4B menos 2B, eu encontro 2B, positivo. E agora a diferença, eu tenho aí o valor de 2.120 menos 1.320. Se você observar, vai dar 0, aqui também vai dar 0, e ficou ali 21 menos 13. 21 menos 13 é 800. Tá, aqui é 8, né? Então deu 800. Quero encontrar o valor de B. Ó. O valor de B, se você observar, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Tudo que está multiplicando, quando passa para o outro lado da igualdade, passa dividindo. Beleza, pessoal. Ficou aí 800 dividido por 2. 800 dividido por 2, eu encontrei o valor de B. Quem é B, professor? Está lá. A gente nomeou B como sendo os bodes. Então, bodes ó, tem 400. Então, só sobrava para a resposta correta a alternativa letra B. Só tem aqui bodes 400. Os avestruz, professor, é exatamente 260? É exatamente, porque eu tenho um total lá de 660. Então, aqui você pode já deduzir ó, que o total de animais era 660. Se eu tenho ali a quantidade de bodes, né, o B, que é 400. Se eu tirar desses 660, tirar 400, vai sobrar 260. Vai sobrar 260, que é exatamente nosso avestruz. Então, avestruz, a gente ia observar que ia ter aí 260. Professor, eu poderia tirar daqui? Poderia. Tanto da equação número 1, a equação número 2, se você substituir o 400, ó, 400 aqui é B, eu quero isolar o valor do A, esse B eu jogo lá para o outro lado, vai ficar 600 menos 400, foi o que eu fiz aqui, 660, né? Menos 400, ia ficar 260, por isso que só teríamos como resposta correta para a questão número 1, alternativa letra B. Beleza, professor, coloca mais uma questão, questão número 2, olha o que vai dizer a questão número 2. Carlos possuía a quantia de R$ 137,00 em notas de R$ 5,00 e R$ 2,00, totalizando 34 cédulas. Né? Se ele gastou todas as notas de R$ 2,00, quanto foi que restou do total? Então aqui a gente precisa saber aqui quanto é a quantidade de notas de R$ 2,00 e depois a gente tira aqui do 137 que a gente acha a nossa resposta correta. Então é um sistema, professor? É um sistema porque eu tenho dois totais. Ó. Se você observar, eu tenho um total em reais e eu tenho um total de células. Para você não confundir, aqui eu vou nomear, vou colocar que as notas de 5, ó, vou colocar aqui as notas de 5, eu vou chamar de X, colocando aqui, ó, esse é o X, só corrigir aqui, só ajeitar. Beleza, então tá aqui, o X vai ser 5 e o Y eu vou chamar aqui a quantidade de notas de R$ 2,00. Observe que vai dar um sistema, então observe que eu tenho aqui a quantidade de células, né, ou de notas, é um total de 34 células, então se eu somar
quantidade de nota de 5 mais a quantidade de notas de R$ 2, ó, tem que dar 34. Isso aqui é a primeira equação. E agora eu tenho que fazer a relação com o valor em reais. Então, a quantidade de notas de R$ 5, ó, se eu multiplicar a quantidade de notas vezes o valor que é 5, mais a quantidade de notas de R$ 2, ó, multiplicado pelo seu valor, isso aqui tem que dar um total, que é R$ 137. Beleza, por isso que te deu aí um sistema de equação. Duas equações com dois valores desconhecidos. Ele pediu aqui quanto foi que ele restou depois de gastar, né, todas as notas de R$ 2, então eu preciso saber aqui quantas notas de R$ 2 tem ou quantas notas de R$ 5 tem. Então eu vou fazer aqui pelo método da soma novamente. O que é que consiste o método da soma? Você vai multiplicar toda a equação, a inicial, aquela que é mais simples, para ficar com apenas uma variável. Posso multiplicar por menos 2, para eliminar aqui o 2y, né, para eliminar o y, ou eu posso multiplicar por menos 5, o resultado vai dar o mesmo. Então eu optei aqui para fazer a multiplicação por menos 2. Multiplicar todos os membros por menos 2, tanto o x, quanto o y, quanto o 34. Beleza. Então vai ficar negativo, ó, todos os membros, 2x, multipliquei por x, menos 2y, multipliquei por y, e agora eu vou multiplicar o menos 2 vezes 34. Menos 2 vezes 34 vai ser exatamente 68. Ó. É o dobro de 34, 68. O que é que o senhor vai fazer agora, professor? Eu vou somar as duas equações. Ó. Por isso que é método da soma, o método da adição, onde eu vou ter que somar. Quando eu somo, se você observar, você vai perceber que um dos valores aqui desconhecido vai ser eliminado, que é o 2y. Um negativo e um positivo. Dentro da matemática isso dá zero. Por isso que eu elimino. Sobrou quem agora? Sobrou 5x menos 2x. 5 menos 2, a gente encontra 3x. A diferença 137 menos 68, você vai encontrar 69. Quer encontrar o valor do x, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Qual vai ser o valor do x? Seria 69 dividido por 3, seria 23. Então, encontrei aqui a quantidade de notas de R$ 5, onde a gente disse lá que x é a quantidade de notas que eu tenho aí correspondente a R$ 5. Mas eu preciso encontrar a quantidade de notas de R$ 2. Então, para isso, basta você substituir que você encontra o valor aqui das notas de R$ 2 que eu quero encontrar. Então, observe que eu tinha lá, trazendo essa equação para cá. Vou trazer para cá essa equação para a gente encontrar. Mas se você deduzir, se o total de notas é 34, se eu tenho 23 notas de 5, quantas notas são de 2? É quanto falta para 34. Mas dá para substituir. O valor de x mais y é igual a 34. Ó. X você encontrou. X é quanto? É 23. Ó. X é 23. Quero encontrar o valor do y. Basta você pegar esse 23 e jogar lá para o outro lado da igualdade. Vou jogar lá para o outro lado. É quanto falta, né? Se eu tenho 23, quanto é que falta para completar 34? Então, o valor do 23 está do outro lado, passa subtraindo. Quanto é que falta para 34? Falta exatamente 11. Então, por isso que a quantidade de notas de R$ 2, que a gente chamou de y, corresponde a 11. Mas a resposta não foi essa. A resposta foi, olha, se você gastou todas as notas de R$ 2, quantas notas de R$ 2 eu tenho? Se você observar, eu tenho 11 notas de R$ 2. As notas de R$ 2 eu tenho 11. Se eu multiplicar as 11 notas pelo valor R$ 2, eu tenho R$ 22. Então, ele gastou quanto no meu total? Gastou 22. Eu tenho um total em dinheiro, colocando aqui para a gente concluir. Eu tinha um total em dinheiro que era R$ 137. Era R$ 137, que foi dado no comando da questão. E eu vou tirar esses 22, que é exatamente a quantidade de notas de R$ 2. Seria 137 menos 22. 137 menos 22 seria exatamente 115. 115 é a quantidade de notas de R$ 5 que sobrou. E é a resposta correta para essa questão. Por isso que a banca considerou a alternativa correta, a alternativa letra C. Mais uma questão de número 3. Olha o que diz a questão número 3. Em uma lanchonete foram vendidas 5 dúzias de refrigerante e 4 dezenas de coxinhas. Ele vai dizer que o valor total arrecadado com essa venda foi
680. Se na compra de uma coxinha e de um refrigerante paga-se R$14, qual é o preço do refrigerante? Então aqui você vai perceber que ele quer o preço da refrigerante. Refrigerante aqui eu vou chamar de R. Então tá aqui, a gente vai montar nosso sistema. A gente viu que o comando da questão deu o valor de 5 dúzias de refrigerante. Eu precisava saber o que é dúzias, né? 5. Quando eu quero multiplicar por dúzia, vou colocar aqui 5 dúzias. 5 dúzias, como ele colocou. 5 dúzias, essa ideia de dúzia é uma multiplicação por 12. Dúzia, multiplicação por 12. Então eu tenho quantos refrigerantes? Então 60 refrigerantes. Ó. E ele disse lá foi 4 dezenas. Ó. 4 dezenas, colocando aqui o total. Dezenas é bem tranquilo, porque dezenas é 10. Então dezenas eu multiplico por 10. Então é 4 vezes 10. 4 vezes 10 eu tenho 40. 40 o que, professor? 40 coxinha. Coxinha aqui eu vou chamar de C no meu sistema. Refrigerante eu vou chamar de R, colocando aqui, ó. E coxinha eu vou chamar de C. Beleza, vamos montar nosso sistema. Como é que vai ficar? Ele te deu aqui uma quantidade total. Ó. Disse lá que quando eu pegar 60 refrigerantes, né? Ou 5 dúzias, como ele disse, mais 4 dezenas, né? De coxinha, que é 40 vezes C, isso vai te dar um total. O total é 680. Tá aqui 680. Ele disse que uma coxinha e um refrigerante, ó, uma coxinha, colocando aqui, e um refrigerante, ou um refrigerante e uma coxinha, isso vai te dar um total de R$14. Coloquei aqui, ó. Como eu estou somando coxinha, refrigerante ou refrigerante coxinha, a soma dos dois tem que dar R$14. E ele pede lá o preço do refrigerante. Como ele pede o preço do refrigerante, você precisa multiplicar para eliminar a coxinha. Quanto é que eu tenho que multiplicar? Fazendo pelo método da soma. Professor, se eu quisesse fazer pelo método da substituição, por exemplo, se eu quisesse fazer pelo método da substituição nesse formato, você ia isolar a coxinha. Você jogava a refrigerante para o outro lado, ficaria coxinha igual a 14 menos R. Você pegaria esse C e multiplicava exatamente o 40 vezes 14C. Isso aqui é para você tentar fazer por substituição. O método mais vantajoso nessa questão seria fazer pela soma, pela adição. Pela soma, pela adição, você escolhe aquela equação mais simples. Ó. Nas questões anteriores eu estava multiplicando a de cima. Nessa daqui eu vou multiplicar de baixo porque eu já estou enxergando que aqui eu tenho um 40C e aqui eu tenho um C. Ó. Então, se eu multiplicar todo mundo por 40 ou por menos 40, eu vou eliminar esse C, eu fico só com a refrigerante. Então, vai ficar esse menos 40 multiplicado por R, esse menos 40 multiplicado por C e esse menos 40 multiplicado por 14. Então, multiplicando todo mundo, vai ficar menos 40 vezes R é menos 40R, menos 40 vezes C é menos 40C, e isso é igual a menos 40 vezes 14. Menos 40 vezes 14, né? O 4 vezes 14 seria 560. Beleza, professor. E agora muita atenção, ó. Vou trazer essa equação para aqui para baixo para a gente somar as duas. Vou ter lá 60R mais o valor de 40C, tudo isso é igual a 680. Qual é o método? Método da soma. Você vai somar as duas equações, porque uma das variáveis, um desses valores desconhecidos vai ser eliminado. Nesse caso seria o 40. 40C negativo junto com 40C positivo, eliminou. Sobrou quem agora? 60 menos 40. 60 menos 40 vai ser 20. 20R. Menos 40R mais 60R, sobra 20R. Beleza, professor. E aqui eu tenho 680 menos 560. Vai ser exatamente igual a 120. Se eu quero encontrar o refrigerante, trazendo para cá. O refrigerante está multiplicado por 20. O 20 eu jogo lá para o outro lado, ele passa dividindo. Ou seja, 120 dividido por 20. Quanto é 120 dividido por 20? Vai ser 6, professor? Vai ser exatamente 6. Ó. Porque dá para cortar um zero em cima com um zero embaixo, ficou só 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Então a resposta correta para essa questão seria a alternativa letra A. Mais uma questão, questão número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. A professora de Pedro digitou 20 palavras para os alunos escreverem em seus cadernos.
Nessa atividade, o aluno ganha aqui é positivo, 5 pontos para cada palavra escrita corretamente. Beleza. E perde é no sentido negativo, 2 pontos se for escrita de forma errada. Sabe-se que Pedro obteve lá o total de 58 pontos. Quantas palavras ele acertou? Professor, é sistema de equação? Também é sistema de equação. Você vai perceber que eu tenho aí uma quantidade de palavras que ele te deu, né? Essa quantidade de palavras está distribuídas entre certas e erradas. Ele disse lá que esse total é 20 palavras. Inclusive, quando ele pergunta quantas ele acertou, eu quero exatamente o meu C. Certo? Tem palavras que acertou e tem palavras que ele errou. Então, ele pediu aqui o C. Então, a primeira equação foi justamente somar certas mais errada igual a 20. E agora a gente vai fazer uma equação pela aquela quantidade de pontos. 5 pontos é correto. Então, é 5C. 5 pontos é correta. E aqui muito importante, porque agora ele perde. Se perde, eu coloco negativo. Se ganha, tá aqui, eu coloco positivo. Ficou 5C. Como ele perde, vai ficar 2E. Perco 2 pontos. E o total de pontos é exatamente 58. Concorda comigo que deu um sistema de equação? Exatamente. Tenho duas equações e dois valores desconhecidos e o comando pede um deles. Nesse caso, eu quero encontrar o valor de C. Vamos fazer pelo método da soma? Vamos. Como é que eu faço para encontrar pelo método da soma? O método da soma consiste em você eliminar uma das duas variáveis, né? Ou C ou E. É mais vantajoso para a gente eliminar o E. A gente elimina o E porque o C é aquilo que ele quer, aquilo que o comando da questão pediu. Então, vou multiplicar toda a equação de cima por 2. Por quê? Porque vai ficar uma positiva e uma negativa. Vou fazer isso. Professor, por que não menos 2? Se eu multiplicar todo mundo por menos 2, vai ficar menos 2E com menos 2E. Vai ficar menos 4E e eu não consigo eliminar. Então, esse tipo de questão, quando eu faço pela soma, eu preciso pensar de uma maneira que vai ter um positivo e um negativo e eu posso cortar. Posso eliminar. Então, vou multiplicar o 2 multiplicado por C. Então, vai ficar 2C mais 2E. Isso vai ser igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2, eu vou encontrar aqui o valor 40. Beleza. E agora a gente vai somar essas duas equações. Vou somar. Quando eu somo, você vai perceber que eu tenho aí um valor positivo e um valor negativo. Então, eu posso eliminar. Então, só vai sobrar o C. 5C mais 2C, os dois estão somando, então vai dar 7C. Está aqui 7C. Quanto é a soma? 58 mais 40. 58 mais 40, eu tenho 98. Quero encontrar aí o C, que é quantas palavras ele acertou. Seria 98 dividido por 7. O 7 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Quanto é 98 dividido por 7? É 14. Então, palavras corretas, você teria que marcar a alternativa que tivesse 14. Nesse caso, o comando da questão, ou a banca considerou como resposta correta, a alternativa letra A. Questão de número 5. Tá aí uma questão número 5. Inclusive agora a gente fez as 4 primeiras questões pelo método da soma. Agora a gente vai fazer, vou montar, e a gente vai fazer pelo método cruzado. Daqui a pouco a gente faz pela substituição para a gente testar aí os 3 métodos. Professor, posso fazer aí pela adição também? Pode. Você tenta fazer aí, ver se consegue fazer pela adição. Pode fazer por substituição, professor? Pode. Vou montar aqui para ver se você consegue desenvolver. Mas essa questão eu vou utilizar agora o método cruzado. Olha o que diz a questão número 5. Tem lá um grupo de 9 amigos. Foi uma pizzaria que oferece 2 tipos de rodízio. Tem um rodízio simples e tem um composto por pizza e o rodízio completo, né? Tem um rodízio simples que é composto apenas por pizza, né? O comando da questão diz lá que o simples é composto apenas por pizza. E o rodízio completo, né? Rodízio completo que inclui pizza, refrigerante e sucos. Tá aqui. E ele disse aí que os preços estão na tabela, né? O simples é R$40 e o completo é R$60. Considerando que cada um deles escolheu uma opção, então tá aqui, cada um deles escolheu uma opção, e pagaram juntos pelo rodízio um total. Então tem um total aí de escolhas, né? Que eles escolheram aí 9 amigos, né? Cada um escolheu uma opção. E eu tenho aqui o total em reais. Por isso que o comando da questão vai dar um formato de sistema. No final ele pergunta quantas pessoas optaram pelo rodízio completo.
Então vamos montar nosso sistema para a gente matar a questão. Então lá, se você observar, eu tenho a soma, né, de simples mais completo, foi exatamente para 9 amigos, ó, porque disse lá cada um deles escolheu um. Então, entre simples e completo, né, do rodízio, foram 9 pessoas. Então, coloquei aqui S no simples e o C para o completo, igual a 9. E agora a gente tem os valores. Ó. O valor do simples, observa que é 40, multiplicado por simples, mais 60, que é o completo, 60C. Isso ele vai te dar um total. Ó. O total em dinheiro foi 440. Colocando aqui 440. Professor, como ele pediu, ó, muita atenção aqui, como ele pediu o completo, eu posso fazer do jeito que está. Eu vou encontrar o simples, ó, porque o método cruzado consiste em encontrar o primeiro aqui é o simples. Mas toda vez que isso acontecer, se ele pedir a outra variável, para você não perder tempo, você pode transformar ou ajustar esse sistema de forma que o rodízio completo fique na frente. Como é que eu vou modificar, professor? Nesse formato. Como é soma, você pode fazer. Se é S mais C igual a 9, eu posso escrever o C mais S igual a 9. Ó. Coloquei aqui. Aqui é 40S mais 60C, eu posso simplesmente inverter. 60C, né? Colocando aqui, 60C mais 40S, tudo isso é igual a 440. Só fiz alterar aqui, permutado lugares, senão altera o resultado. Por que eu fiz isso? Porque o comando da questão pediu o valor do C. Se fosse por substituição, você isolava aqui o valor do S. Jogaria o C lá para o outro lado, o S seria igual a 9 menos C e substituir exatamente aqui onde tem o 40S. Por substituição. Se fosse por soma, professor, gostei por soma. Se você fosse fazer por soma, como ele pediu aqui o completo, bastava você multiplicar todo mundo por menos 40. Eliminava o S, ia ficar aqui o C. Mas nosso objetivo aqui é treinar vocês para facilitar na hora da prova. A gente vai fazer pelo método cruzado. Então aqui, agora a gente vai fazer pelo cruzado. O que é que consiste o cruzado, professor? A gente vai achar uma das variáveis. Ó. As variáveis que eu quero encontrar é o C. Então está aqui o C. E isso vai ser igual a uma razão, a uma divisão, onde eu vou colocar menos em cima, menos embaixo. Então observa que esse sistema ele será dividido em duas partes. Essa parte do meio com o final vai ficar na parte de cima. Essa parte inicial, junto com a do meio, vai ficar na parte de baixo, na minha razão, na minha divisão, né? Ou na minha fração. Como é que eu faço para fazer a multiplicação cruzada? Pelo método cruzado, você vai multiplicar exatamente os valores, os números. Quando não tem nada aqui é 1 no S, quando não tem nada aqui é 1 no C, certo? Então vai ficar 1 vezes 440, vai dar o próprio 440. E o outro número é 40 vezes o valor do 9, ou 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36, então dá 360, 40 vezes 9. Depois, a parte baixa, começa no do meio, é 1 vezes 60, então eu coloquei 60, ficou lá o valor de 1 vezes 40. 1 vezes 40 vai te dar aí 40. Beleza. Você vai simplesmente fazer a subtração, depois você faz a divisão. Então ficou 440 menos 360, nesse caso vai ser 80. 60 menos 40, 60 menos 40, isso vai ser 20. E 80 dividido por 20, 80 dividido por 20, isso aqui vai ser 4. Ó. Você poderia simplificar um zero de cima com um zero embaixo, ficou 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Como o comando da questão pedia o completo, quantos completos foi? Foram exatamente 4. Por isso que a resposta correta para essa questão seria exatamente 4. Como o total de amigos é 9, se você fizesse pelo cruzado, você encontrar o S. O S, o simples, seria quantos falta para completar o 9. Se 4 é completo, quanto é que falta para completar 9? Você encontrar 5, certo? Se você fizesse do jeito que está aqui, você encontrar o S igual a 5, mas como o total é 9, o que falta de 5 para completar aqui o sistema seria exatamente 4. Por isso que a resposta correta seria exatamente aí a alternativa letra A. Beleza, professor. Gostei aí pelo método cruzado. É um método bem interessante. Dá para você fazer mais uma questão
fazer mais uma questão. Então dá para você testar o conhecimento, fazer aí pela soma ou também pela adição, certo? Ou por substituição. Vamos fazer a 6, a gente faz pelo método cruzado. Olha o que vai dizer a questão 6. Em uma apresentação de um show circense, né, foram vendidos quantos ingressos? 220 ingressos. E a arrecadação total foi exatamente aí 5.700. Então perceba que sistema de equação ele vai estar envolvendo vocês dois totais, né? Aqui eu tenho um total de ingressos que foram vendidos, e eu tenho um total em dinheiro. Então isso já dá uma ideia de sistema de equação. Então ele vai dizer que desse total foram vendidos ingressos inteira, né? Na modalidade inteira, e também meia entrada, né? Meia entrada. Diz lá que a inteira era R$30 e a metade, né, a meia entrada é R$15. Ele pergunta, olha, quantas pessoas gastaram meia entrada? Então ele quer aqui o meia, certo? Vou até colocar aqui esse meia chamado de M. Então observa o seguinte, eu tenho um total aí de inteira e de metade, então metade mais inteira, esse total vai ser igual a 220 ingressos. Eu já coloquei nesse formato, pelo método cruzado, o que ele quer, que é o meia, tem que iniciar o meu sistema de equação, as minhas duas equações. Então eu coloquei já o M aqui no início. A metade mais as inteiras te deu um total de 220. Quanto foi o valor da meia entrada? Foi R$15. Então é 15 M mais a inteira. Quanto foi a inteira? A inteira foi exatamente 30. Mais 30i, que é a inteira, colocando aqui 30i. Tudo isso aqui tem que ser igual ao valor. O valor que foi arrecadado é 5.700. 5.700. Coloquei aqui. Pelo método cruzado, pessoal, faz aí novamente. Colocando aqui, vamos fazer pelo cruzado novamente. Como é que eu encontro a resposta pelo cruzado? Se ele pede o M, o M já está no formato. Então esse M ele vai ser igual a uma razão, uma fração, uma divisão. Sempre eu faço a subtração. Vai ter a operação que vai ficar em cima e vai ter a operação que vai ficar embaixo, certo? Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de cima, toda vez que tiver só a letra, isso aqui vai ser 1. Você multiplica aí apenas os valores numéricos. Então é 1 multiplicado por 5.700, vai ser o próprio 5.700. Colocando aqui o primeiro valor. E o segundo valor é 30 multiplicado por 220. 30 multiplicado por 220, ou simplesmente você multiplicar 3 vezes 22. 3 vezes 22 é 66. Como eu tenho dois zeros, o 0 do 220 e o 0 do 30, por isso fica 6.600. Beleza. E a parte baixa, você começa do centro. 1 vezes 15 vai dar o próprio 15. E agora eu faço a outra multiplicação. 1 vezes 30. 1 vezes 30 vai dar o próprio 30. Agora você faz essa operação de menos, né, de diferença. A diferença de 5.700 menos 6.600, né, essa aqui vai te dar o valor de menos 900. Vai te dar negativo porque o menos 6.600 é maior. Está faltando para completar 5.700 para 6.600 é exatamente 900. E aqui, 15 menos 30, vai ficar menos 15. O 30 é o maior, por isso ficou negativo. Mas quando eu tenho lá uma divisão envolvendo dois números negativos, seu resultado é positivo. Ficou exatamente 900 dividido por 15. 900 dividido por 15 seria 60. Então, para essa questão, se o comando da questão realmente afirmar o valor aí de meia entrada, né, o quantos ingressos pagaram, né, meia entrada, seria aí o valor 60. 60, a resposta correta para essa questão seria a alternativa letra C. Professor, se eu fosse fazer pela adição, novamente, ligeirinho aqui, só vou montar e deixar para vocês tentar fazer. Imagina o seguinte, vou colocar aqui no formato ao contrário. Está lá o I, a inteira, mais a meia, é igual a 220. A inteira foi 30i, está aqui, mais o valor de R$15 da meia, e isso vai te dar um total de 5.700. Faz lá, tenta fazer, pausa o vídeo e tenta fazer e deixa aí nos comentários se você realmente compreendeu esse assunto e se você consegue fazer pela adição.
O que é adição? Ó? Se ele pede o 6, eu tenho que multiplicar todo mundo para eliminar o i. Multiplico todo mundo por quanto? Nesse caso, eu ia multiplicar todo mundo por menos 30. Quando eu ia multiplicar todo mundo menos 30, vai ficar menos 30i, mais 30i eu elimino. E eu ia trabalhar apenas com 6. Então, deixa para mim aí nos comentários para saber se realmente você chegou à resposta correta utilizando aí o método da adição. Perfeito, professor. Achei aqui a resposta correta, letra C. Compreendi aí tanto o método da adição como também o método cruzado. Vamos fazer algumas questões agora envolvendo aí o método da substituição. Vamos lá. Questão número 7. Olha só o que vai dizer a questão número 7. Está lá. O casal possui um carro e uma moto. O preço de mercado dos dois veículos juntos, então te deu total, 70 mil. Então já posso escrever essa equação. Ele diz lá que o carro mais a moto, isso vai ser igual a 70 mil. Então observa que eu tenho dois valores desconhecidos, é a primeira equação. E agora ele vai dizer que o valor da moto, o valor dessa moto é 2/5 do valor do carro. Como é que eu transformo essa informação de uma linguagem do comando da questão para uma linguagem matemática? Aqui a gente estuda lá dentro do assunto equação do primeiro grau. Ele está dizendo que a moto, esse valor da moto é igual. Isso aqui o verbo ser, né, conjugado é igual ao sinal de igualdade. É igual a 2/5. 2/5 é uma fração do valor do carro. Então isso aqui é a expressão matemática que você precisava colocar. Agora aqui você não consegue fazer pela adição nem pelo cruzado, porque eu não tenho os dois totais. Então na adição, no cruzado eu preciso dos dois totais, eu só tenho 70 mil. Na equação de baixo não tenho total, só tenho uma relação matemática. Toda vez que isso acontecer, o método que você vai utilizar é o método chamado de substituição. Isso é um método válido para você acertar essa questão, porque você já sabe quem é um M. Quem é um M? É uma operação matemática onde se chamou lá 2/5 de C. É só você substituir. Onde tem M, você não vai ver mais M, você vai ver 2/5 de C. Vamos trazer para cá? Vamos trazer para cá pela substituição. Então tá lá, o C eu não faço nada, tá aqui o C, mais o M. Quem é um M agora? O M é exatamente 2/5 de C, mais 2/5 de C, tudo isso é igual a 70 mil. Professor, e agora? Agora aqui é o conhecimento de matemática básica, é a operação de fração com denominadores diferentes, ou se não, uma operação onde eu tenho apenas uma variável, apenas o C, e aqui a gente estuda lá dentro do assunto de equação do primeiro grau. Para eliminar essa fração, basta você multiplicar todos os membros por 5, como o denominador aí é um 5, multiplico todo mundo por 5, elimino esse 5 do denominador. Fosse um 7, multiplicar todo mundo por 7. Fosse aqui um 3, multiplicar todo mundo por 3. Quando eu faço isso, multiplicando todo mundo por um número, esse 5 desaparece. Então, para manter aqui a igualdade em uma equação, posso fazer isso. Multiplicar todos os termos da equação pelo mesmo número. Então, multiplicando 5 vezes C vai dar 5C, coloquei aqui. Multiplicando 5 vezes 2/5 de C. Quando eu multiplico isso aqui por 5, vai ficar um 5 em cima e um 5 embaixo. Eu elimino. Isso é uma estratégia, um macete para você acertar esse tipo de equação. Então, só vai sobrar para mim apenas o 2C. 2/5 de C multiplicado por 5, isso aqui corta o 5 de cima e o 5 de baixo, fica apenas 2C. Isso vai ser igual. Eu tenho aqui o valor 7 vezes 5 é 35, então dá 70 mil vezes 5 vai dar aí 350 mil. Soma agora 5C mais 2C vai dar 7C, igual a 350 mil. Vou encontrar aqui o valor do C. Tá aqui. O valor do C vai ser igual a 35,000, tudo isso dividido por 7. 7 está multiplicando C, então 7 passa a dividindo. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Fazer essa divisão. Eu tenho um valor aqui, 35 por 7. 35 por 7, você vai encontrar 5. O que é que resta para mim? Restou o 5 e eu tenho quantos zeros? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 zeros. Coloquei 4 zeros, sobrou para mim 50 mil. O que é que o comando da questão pede? O comando da questão pediu, aqui é muito importante, quanto custa a moto do casal. Então, quanto custa a moto do casal, você vai fazer a diferença. Se os dois é 70 mil, o carro
é 50 mil. Então é quanto falta para 70 mil. Se eu tenho um total, a soma dos dois é 70 mil, tirando o preço do carro, que é 50 mil. Aqui é o carro, isso aqui é o total. Aqui é o total. Tira o valor do carro, que eu achei. O carro é o C. O carro é o C, 50 mil. Quando eu tiro desses 70 mil, tiro 50 mil, sobe o preço da moto. 70 mil menos 50 mil, eu encontro 20 mil, que é exatamente o que o comando da questão pediu. Quanto é que custa aí a moto desse casal? A moto do casal custa 20 mil. Por isso que a resposta correta para essa questão seria a alternativa letra B. Beleza, professor. Então a questão de número 7 já foi. Vamos tentar agora resolver passo a passo a questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Em uma panificadora, o preço de cada pão é 1/8 do preço do panetone. Sabe-se que o Luiz gastou R$ 18,00 na compra de 8 pães e 2 panetones. Quanto José pagou por 4 pães e 3 panetones? Comum. Comando da questão quer saber aqui o que José pagou por 4 pães e 3 panetones. Eu preciso saber quanto é o preço do pão e o preço do panetones. Então, observe aqui. Essa questão te deu 2P, pão e panetone. Tem muitas questões nesse formato. Toda vez que isso acontecer, você nomeia. Vou chamar X de pão, ó. Vou chamar Y de panetone. É mais fácil para a gente achar a resposta. Como ele te deu aqui uma relação, ó, ele disse lá que o preço do pão, preço de X, ó, equivale a quanto do panetone? A 1/8 do panetone. Então, na linguagem matemática, o preço, ó, de cada pão é 1/8 do preço do panetone. Pão é X, panetone é Y. Então, transformei comando da questão em uma linguagem matemática. E ele disse, ó, que foi gasto R$ 18,00 na compra de quantos pães? Foi 8 pães, ó, 8x, mais 2 panetones, que é 2y. Tudo isso aí ele disse que era igual a 18. Ele foi pago aí R$18,00. Então agora, novamente, ó, não dá, você não consegue fazer pela adição, pela soma ou pelo método cruzado. Porque o método da soma e o método cruzado, eu preciso ter dois totais. Aqui eu só tenho o valor do x isolado. Ó. Quando isso acontecer, quando o comando da questão ele te der apenas uma variável isolada, o método correto que você vai fazer para acertar esse tipo de questão é o método da substituição. Então, só sai pela substituição, professor? Exatamente, porque você vai substituir onde tem x, ó, exatamente pela uma expressão chamada 1/8 de y. Então, vou multiplicar esse 8 vezes x, ó, que x é exatamente 1/8 de y. Então, vamos substituir, trazendo para cá o 8, que multiplica, vou colocar dentro de parênteses, ó, porque é 1/8 de y. Mais 2y, não faço nada, mais 2y igual a 18. Igual a 18. Multiplica aqui agora. Quando você multiplicar o valor 1 vezes 8, vai dar 8. Dividido por 8, ó, vai dar 1. Vai dar o próprio y. Então aqui vai dar y mais o valor 2y. Tudo isso aqui é igual a 18. 1y mais 2y, eu vou ter 3y igual a 18. Quero encontrar o valor do y, ó. 18 vai dividir aqui por 3. Ó. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado, passa dividindo. Eu vou colocar o resultado. 18 dividido por 3 ó, vai ser 6. Então aqui eu achei o preço de quem? O preço de y. E y lá em cima a gente disse ó, que é o panetone. Então já sei o preço do panetone. Como é que eu faço para achar o valor aí do preço do pão? Como é que você vai achar o preço do pão? O preço do pão ó, é x. Então vou trazer para cá. O valor do x é igual a 1/8 de y. E y a gente achou que equivale a 6. Então vai ficar 1/8 multiplicado por y. Y é 6. Quanto é 1 vezes 6? Ó? Multiplicação de fração. Então multiplica apenas de cima. Vai ficar 1 vezes 6, vai dar 6. Ó? 6/8. Aqui para você não colocar no formato de decimal ou no formato de centavos, você deixa desse formato. Ó? Porque agora ele pediu lá para saber quanto José pagou por 4 pães ó, e 3 panetones. Comando a questão queria que você fizesse isso. Ó. 4 pães, pães eu chamei de x, então é 4 vezes x, mais 3 panetones, que é 3y. Então vai ficar
4 vezes x, ó, é 4 vezes 6 dividido por 8. Então eu vou trazer para cá. Vai ficar 4x, ó, multiplicado por x. X é uma fração, é 6 sobre 8. Daqui a pouco a gente desenvolve essa operação. Mais o valor do y. Y é quanto? Y a gente encontrou é 6, ó, multiplicado por 6. Então multiplica aqui. Quanto é 4 vezes 6? 4 vezes 6 eu encontro 24. Então fica 24 dividido por 8. Mais, quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6 eu tenho 18. Quanto é 24 dividido por 8? 24 dividido por 8, isso aqui é 3. Mais 18. Então a resposta correta aí para o comando da questão seria aquela que tem 3 mais 18. 3 mais 18, 21. Então como ele pediu aí para calcular quanto ele pagou por 4 pães e 3 panetones, a gente já encontra aqui. 4 pães é R$3 e 3 panetones é 18. Somando os dois, 21. Por isso que a resposta correta para essa questão, a alternativa letra E. Mais uma questão. Questão número 20, para a gente concluir essa lista de questões envolvendo aí sistema de equação. A gente faz a 9, também faz a questão número 10, que é bem bacana também aí, envolvendo, além de sistema de equação, entra uma partezinha de problemas aritméticos para a gente compreender como acertar esse tipo de questão. Então, olha o que diz a 9. Considere a seguinte situação. Em um estacionamento, em um shopping, estão estacionados quantos veículos? Tem o total. O total de veículos é 450. Entre carros e motos. Então, isso aqui eu já posso colocar no formato da linguagem matemática. Entre carros e motos, carro mais moto, o total era quanto? 450. Então, já seja esperto, né? Seja um esperto, porque se ele te deu o total, é a soma dos dois. Esse ezinho aqui, o conectivo, é a ideia de soma. Então, somei os dois, deu 450 veículos. Deu quantos pneus? Pneus, né? Tá aqui. Então, te deu um total de 1.500 pneus. Então, aqui eu preciso fazer uma relação também de pneus. Então, observa aqui, carros tem quantos pneus? O carro tem 4 pneus. Então, é 4C. Moto tem 2 pneus, coloquei 2M, e isso vai te dar um total de 1.500 pneus. Beleza. Olha o que ele vai dizer. O comando da questão vai dizer que, considerando que o preço cobrado por 2 horas nesse estacionamento é R$5 para o carro e de R$2 para a moto, quanto será arrecadado apenas nesse curto período de tempo pela permanência de todos esses veículos? Então, ele quer saber quanto é que essa pessoa vai pagar por 2 horas, tanto de carro como de moto. Então, ele disse aí todos os veículos, então precisa saber quantos carros tem, quantas motos tem. Então, no final, se você observar, eu vou encontrar aqui a quantidade de carros, eu vou multiplicar exatamente por 5. Vai ficar 5 multiplicado aí pela quantidade de carros. Vou colocar aqui, 5 multiplicado pela quantidade de carros, daqui a pouco eu coloco. De motos, vai ser cobrado a R$2. Então, é R$2 multiplicado também pela quantidade de motos. E eu acho aqui o meu total. Somos 2. E acho aqui o total quanto é que vai ser cobrado aí ou arrecadado, como o comando da questão te pediu. Vamos fazer pela soma, para a gente testar o conhecimento. Vamos fazer aí pela soma. Observa lá que eu quero encontrar o valor de C e de M. Tanto faz aqui, eu multiplicar por menos 4, para eliminar o C, ou multiplicar por menos 2. Qual a orientação, professor? Tenta multiplicar pelo menor. Exatamente, quando você multiplica por menos 2, fica mais fácil você fazer mentalmente. Certo? Então, vou multiplicar por menos 2. Mas dava para multiplicar por menos 4? Dava para multiplicar para eliminar o carro. Então, vai ficar menos 2 vezes C menos 2C menos 2M, porque menos 2 vezes M menos 2M. E agora eu tenho uma multiplicação de 450 menos 2. Dá menos, negativo. E o dobro de 450 é 900. Então, está aqui nosso querido sistema, onde a gente vai somar. Vou colocar aqui pelo método da soma, para a gente eliminar exatamente esse 2M. Positivo com 2M negativo foi embora. Soma o 4C menos 2C. 4C menos 2C vai te dar o 2C. Soma os dois agora. 1.500 menos 900. Isso aqui vai ser 600. Vou encontrar a quantidade de carros. É 600. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, seria 600 dividido por 2. Qual é a metade de 600? Seria 300. Então, encontrei aqui já a quantidade de carros. Perfeito. Como o comando da questão disse lá que tinha 450 veículos, você já pode pensar quantas motos, né, vai ter. Se carros é 300, a soma dos dois tem que dar 450.
carros é 300 e eu quero encontrar a quantidade de motos. Ó. A soma dos dois tem que dar 450. Já dava para imaginar quanto é que seria a moto. A moto seria 150, professor? Seria 150. 300 mais 150 ia dar 450. Mas não sei, professor. Basta você jogar. É positivo, ó, passa negativo. Então, moto vai ser igual a 450 menos o 300. 300 era positivo, ficou negativo. Quanto é 450 menos 300? 150. Então, encontrei aí a quantidade de carros e também a quantidade de motos. Agora, a gente multiplica pelo aquele valor que ele te deu. R$5 é para carro e R$2 é para moto. E a gente acha aí o nosso total. Então, fica 5 vezes carro. Tá aqui é 5 vezes carro, que é 300. 5 vezes 300, 1.500. Então, ele vai arrecadar aí R$1.500 para carro. Para moto, é 2 vezes a quantidade de motos. Moto, quantas são? Então, tem um total de 150 motos. Então, quanto é o dobro de 150? 300. Total arrecadado entre carro e moto é a soma de 1.500 mais 300. 1.500 mais 300 seria 1.800. Você teria que procurar uma alternativa que tivesse 1.800. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa letra C. Última questão, 10ª questão aí, envolvendo sistema de equação, para a gente achar a resposta correta da questão número 10. Olha o que diz a questão 10. O proprietário de uma granja vende uma bandeja com 18 ovos por R$9. E uma bandeja com 30 ovos por R$12. Certo dia, ele vai te dar o total em valor em reais, 750, e diz que vendeu 70 bandejas. Isso é um sistema, professor? É um sistema. O que é que ele pede? Quantas unidades? Quantas unidades de ovos foram vendidas? É uma questão idêntica àquela questão de número 9. Aqui ele vai só trabalhar com a quantidade aqui em forma de unidade. Então vamos nomear, vamos montar nosso sistema e vamos nomear. Vamos chamar o seguinte, essas bandejas de 18 ovos eu vou chamar de X. Então as bandejas de 18 eu chamo de X e as bandejas de 30 ovos eu vou chamar de Y. Porque foram vendidas aí um total de 70 bandejas. Se você observar, eu tenho um total de 70 bandejas. Então, das bandejas de 18 mais as bandejas de 30, foram 70 no total. Para encontrar aqui a unidade, eu preciso saber quantas bandejas de, nesse caso, 18, né? O X é 18. E quantas bandejas de 30 foram vendidas. No final aqui é só fazer uma multiplicação para encontrar essa quantidade, né? A de 18 é o valor de X, então vai ser 18 multiplicado pela quantidade, que eu não sei quanto é que é, e a de Y é exatamente 30. Então acho a quantidade de bandeja de Y, multiplico por 30 e vou achar aqui o meu total. Questão bem bacana, idêntica à questão número 9, que falou aí de estacionamento com pneus de carro e de moto. Então aqui vamos fazer nosso sistema. A primeira equação já foi dada, porque foram 70 bandejas vendidas. As de 18 mais as de 30, total foi 70. E agora a gente vai colocar os valores, porque eu tenho um total. Então as de 18 foram R$9, então vai ficar 9x. As de 30 foram R$12, então vai ficar 12y. Tudo isso é igual a quanto foi que ele faturou, 750. Vamos fazer pela soma novamente, pela adição. Vamos fazer pela soma, pela adição, porque aqui tanto faz encontrar o valor de x ou de y primeiro. Então, a ideia, tenta multiplicar pelo menor, multiplicar por menos 9. Mas se você multiplicar por menos 12, também dá a resposta correta. Vai ficar menos 9, onde eu vou multiplicar vezes x, vezes y e vezes 70. Menos 9 vezes x, menos 9x, preferi para eliminar esse 9x, menos 9y. E agora eu tenho menos 7 vezes 9. 7 vezes 9, 63. Como é 70, você coloca o 0. Você faz 9 vezes 7, 63, coloca o 0 no final. Ou 70 vezes 9, 630. O que é que você vai fazer? Você vai somar as duas equações. Essas duas equações. A segunda, junto com a primeira modificada, multiplicada por menos 9. Então, você vai somar. Beleza, pessoal? Vou somar. Quando você faz isso, você soma um número positivo com um número negativo e vai embora. Vai sobrar aqui 12 menos 9. 12 menos 9 você encontra 3. 3y. 750 menos 630 vai ser 120.
a diferença de 750 menos 620 vai ser exatamente 120. 750 menos 630, 120. Beleza. Quero encontrar o valor de y. 120, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 120 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 40. Ou é 4, né? 12 dividido por 3 é 4, mas eu tenho esse zero, coloquei aqui. Quem é esse 40, pessoal? A gente disse lá, o y, tá aqui, ó. O y é exatamente a quantidade de bandejas de 30 ovos. Quantas bandejas de 30 ovos eu tenho? Eu tenho exatamente 40 bandejas. Agora eu quero encontrar a quantidade de bandejas de 18 ovos. Ó. Basta você observar que a soma era 70. Se uma é 40, a outra, quanto é que falta para completar os 70? Que é bem tranquilo. Ó. Não precisa de nenhuma equação, é só você pensar um pouco. A soma das duas tem que dar 70. Se uma é 40, a outra é 30. Agora eu faço a multiplicação para encontrar a quantidade de unidades. Ó. Então, vou apagar aqui essa setinha, esse sinal, e a gente vai multiplicar. O y é 40, então vai ficar 30 vezes 40, e o valor do x é 30, então é 18 vezes 30. Fazendo a multiplicação, 18 vezes 30, 540, e 30 vezes 40, 1.200. Soma os dois, ó, porque eu queria o total em unidades. Então eu tenho das bandejas de 18 ovos, eu tenho lá 540. Das bandejas de 30 ovos, eu tenho 1.200. Somando os dois, vai te dar 1.740. Então você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 1.740 para essa questão. A resposta correta seria a alternativa letra C. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de revisão em cima de questões envolvendo aí sistema de equação. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e também se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.